Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos para a nossa live aí, para a gente falar sobre o desafio fim dos tempos. Vai dizendo aí para mim de que estado você está nos assistindo, que cidade você está nos assistindo. Quero abençoar aí sua cidade, quero abençoar seu estado. Ok? Vai dizendo aí. Boa noite. O som tá bom aí? Tá tudo bem? Estão ouvindo direitinho? Então vamos começar o seguinte, ó. Boa noite, Sheila. Um abração aí para BH. Ó, tem gente de Cuiabá. Um beijão para Cuiabá. Deus abençoe Cuiabá. Manaus. Deus abençoe Manaus. Xerém. Terra aí do Jorginho, Cláudio Duarte e muitos outros amigos aí, o Júlio. Deus abençoe Xerém, Raquel, Lilian. Cariacica, Brasília. Acarajutiba. Vamos lá. Está escuro? Tô na luz. Catalão, Goiás. Que mais? Carapicuíba, São Paulo. O som tá ótimo. Obrigado, Deus abençoe. Iguaraçu, Pernambuco. Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Salvador, tem gente do Brasil inteiro. Vamos fazer o seguinte. Já vai nesse aviãozinho aí embaixo e manda essa live para mais 5, 10, 15, 30 amigos aí. Manda para todo mundo aí, para a gente poder ter uma live linda. E sabe os coraçãozinhos, esse coraçãozinho aí, bate o dedo nesse coraçãozinho aí, ó, segura para soltar muito coraçãozinho aí. Vai batendo o dedo aí, porque daqui a pouquinho nós vamos estar com essa live lotada de gente. Vai mandando para todo mundo. Vai nesse aviãozinho aí, vai mandando para todo mundo, bate aí, bate no coraçãozinho aí, ó, vai batendo seu dedo aí, para que essa live se torne relevante e o Instagram possa avisar o maior número de pessoas possível, tá bom? Eu vou tirar agora os comentários, tá? Se você precisar fazer perguntas, você pode fazer aí nessa interrogaçãozinha, que é essa caixa de perguntas, durante o que eu for falando aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, bate o dedinho ali e vai fazendo as suas perguntas aí, ok? Vamos embora lá? Bora lá. Então, é o seguinte. Nós vamos falar de fim dos tempos. Para quem não me conhece, né? Quem está me conhecendo agora, quem recebeu aí dos amigos essa live, meu nome é Eduardo, eu sou estudante de teologia, sou apaixonado, bacharelei em teologia, fiz um mestrado em teologia, tenho 3 doutorados por honoris causa nessa área, sou super curioso acerca de todos os assuntos da Bíblia e apaixonado por essa sabedoria milenar aí, que tem mais de 5.000 anos de história, de múltiplas inteligências, ok? E também de sabedoria infinita e fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Aliás, na Bíblia tem relatado aqui o homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio que já pisou na terra, que é o rei Salomão. Está relatando também a sua riqueza, a sua sabedoria e tudo como ele se moveu, e ele relata também tudo que ele aprendeu debaixo do sol, e é um livro incrível, Então vamos buscar na fonte do conhecimento, na fonte do saber, vamos buscar aqui conhecimento e sabedoria. E muitas pessoas começaram a me perguntar acerca do final dos tempos. Como será o fim dos tempos? Como vai ser o apocalipse? Nós estamos vivendo os princípios da dor agora com esse coronavírus, Covid-19 aí. As pessoas ficaram preocupadas acerca desse. Esse momento é um momento apocalíptico. Esse momento é um momento que nós já podemos pensar que é o fim. Que momento nós estamos vivendo? Então, para você que está aí, nós estamos vivendo agora o princípio das dores. Estamos começando agora a viver o princípio das dores. E eu decidi, então, fazer um desafio. Qual é esse desafio? Eu desafiei as pessoas, os meus alunos da Escola do Reino Club. Se você não conhece ainda a Escola do Reino Club, você pode, depois dessa live, clicar aí no link que está na minha bio, né? Você vai na página principal do meu Instagram, tem a foto um pouquinho mais embaixo,
tem ali um link, você pode clicar ali e você vai escolher Escola do Reino Club, que lá tem link para o livro, tem link para outros cursos que nós damos, mas tem lá a Escola do Reino Club, ok? Você clica ali na Escola do Reino Club para que você possa fazer parte. Todos os alunos da Escola do Reino Club estão desafiados, né, nesse desafio chamado Desafio Fim dos Tempos, 22 dias para estudarmos os 22 livros do Apocalipse, ou os 22 capítulos do Apocalipse. Para quem não sabe, o Apocalipse tem 22 capítulos, e nós vamos estudar um capítulo por dia. 22 capítulos do Apocalipse para a gente saber tudo acerca do final dos tempos. E deixa eu dizer mais, ok? Esse desafio foi feito, nós vamos fazer isso no Zoom, que é uma sala virtual, onde eu vou falar ao vivo e você vai estar comigo ali ao vivo, ok? Você vai estar simultaneamente comigo ali e você vai poder fazer perguntas, você vai poder interagir, eu vou falar com você, você vai poder falar com a sala, vai ser algo assim muito legal. Nós vamos ter um moderador, é óbvio, nós vamos ter um moderador para isso, mas você vai poder estar vivendo esse momento aí de aprendizado e de conhecimento acerca do final dos tempos. E para todos aqueles que são alunos do clube, isso é grátis. E é também fechado para quem é aluno. Eu não sou aluno ainda, mas eu queria participar do Desafio Fim dos Tempos. Você precisa se tornar um aluno, ok? Para que você possa ter acesso. Então, você vai lá, faz a sua matrícula lá no clube e você vai poder estudar conosco o Desafio Fim dos Tempos. Tá? O que nós vamos estudar no Apocalipse? Nós vamos estudar capítulo por capítulo. O que nós vamos ver? Capítulo por capítulo. Nós vamos ver cada capítulo, cada coisinha que acontece no Apocalipse aqui, nós vamos ver. De uma forma geral, nós vamos ter um panorama de todo o livro do Apocalipse. Mas eu quero tentar te mostrar agora um pouquinho do que vai ser a revelação que nós vamos ter durante esses 22 dias do Desafio Fim dos Tempos e como nós vamos estudar isso. Em Apocalipse, no capítulo 2, por exemplo, diz o seguinte: Apocalipse, capítulo 2, verso 4 diz assim: a carta à igreja em Éfeso, ok? João recebe a revelação de Jesus Cristo para escrever uma carta à igreja em Éfeso, direcionada ao anjo da igreja de Éfeso. Anjo aqui é uma palavra muito genérica, falando do ofício, não da natureza, né? Anjo quer dizer mensageiro, aquele que carrega uma mensagem, tanto no grego, ângelo, como no hebraico, malak, quer dizer mensageiro, ok? Então, está falando do ofício desse ser espiritual, ok? Então, quem é esse anjo? Não é um anjo em si, mas na verdade, é aquele que carrega uma mensagem. A esse diga, né? E aí no verso 4 está escrito: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, porém, de onde caístes. Lembra-te de onde caístes. E arrependa-te e volte para a prática das primeiras obras. Volte para a prática das primeiras obras. Senão eu virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Senão eu virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Capítulo 2, verso 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso e diz: isto diz aquele que tem na destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ok? E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Agora olha o verso 5: arrepende-te, porque senão virei a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal, o teu candeeiro. Olha o verso 1. E estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas e os 7 castiçais, ou os 7 candeeiros de ouro. Ele anda no meio deles. Entenda isso. Cristo está no meio dos 7 candeeiros. E o que ele está dizendo para a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas, se você não se arrepender, eu vou vir a ti e vou remover o teu candeeiro. Então, é uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica, uma linguagem
que muitas pessoas não conseguem entender porque elas acreditam que essa linguagem é uma linguagem muito difícil de entender. Mas eu não posso entender que esse livro seja complicado ou difícil de se compreender, porque olha o nome do livro, Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Aliás, esse texto começa com revelação de Jesus Cristo. É assim que começa Apocalipse capítulo 1, verso 1. Deus não pode te dar uma revelação e depois complicá-la. Isso é uma revelação, é esclarecer de tudo. Então, não é um livro difícil, é um livro fácil de ser esclarecido. É um livro que não tem mistérios se você se esforçar um pouquinho e se dedicar um pouquinho em compreender. Esse próprio livro explica tudo que está no livro. Então você vai conseguir entender tudo, dando uma olhada com um pouco mais cuidado, mais minuciosa nos detalhes de tudo isso que está acontecendo. Então vamos lá. Preste atenção nesse detalhe. Guarde a sua atenção nesse detalhe. Existem 7 candeeiros e Jesus é o centro. Existem 7 candeeiros e Jesus é o centro. Ele está no meio, ele está no centro dos 7 candeeiros. Ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele é o centro, ok? O que são esses candeeiros? Apocalipse capítulo 1, verso 20. Apocalipse capítulo 1, verso 20, ok? Segunda-feira, quando nós formos fazer o desafio, quando nós formos começar o desafio vai acontecer durante 22 dias, a partir de segunda-feira, todos os dias às 20 horas. Todos os dias às 20 horas. Vai ser o maior desafio de leitura de Apocalipse que já aconteceu no nosso país. Preste atenção, estou desafiando todos os nossos alunos, ok? As nossas centenas de alunos a estudarem em 22 dias, os 22 capítulos do Apocalipse. Preste atenção, todos os dias, a partir de segunda-feira, às 20 horas, nós vamos ter um estudo poderoso sobre Apocalipse para todos aqueles que são alunos da Escola do Reino Club pelo Zoom. Se você ainda não é aluno, depois dessa live você pode clicar aí na nossa bio e se tornar um aluno da Escola do Reino Club. Preste atenção nisso. Apocalipse capítulo 1, verso 20 diz o seguinte: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Ele vai explicar o que são essas 7 estrelas e o que são esses 7 castiçais de ouro. Preste atenção. Olhe isso. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então está muito explicado. De novo, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Então no verso 1 do Apocalipse, agora você vai ler completamente diferente. Você vai ler com revelação, você vai ler sem nenhum mistério. Observe isso. Capítulo 2, verso 1 de Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: estas coisas diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. Então, existe alguém que tem na sua destra os 7 anjos das 7 igrejas, ou seja, a sua destra é que conduz esses mensageiros que falam na vida dessas 7 igrejas, ou que falam para o mundo através dessas igrejas. Ok? Vamos lá. Algo além. E está no meio dos 7 candeeiros de ouro. No meio, no centro. Você agora já sabe que os candeeiros de ouro são a igreja. Então preste atenção nisso. A igreja, cada uma das 7 igrejas, um candeeiro. 7 candeeiros, 7 igrejas. E Jesus está no centro. Ou seja, Jesus é a centralidade da vida da igreja. Eu vou dizer de novo. Jesus é a centralidade da vida da igreja. Ok? Ele está no centro. Ele está no meio. Ele é o centro. Ele é o meio. Ele é a centralidade da vida da igreja. Quando ele diz no verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Que a igreja se desviou daquilo que ele realmente havia estabelecido, né?
que é o primeiro amor. Essa palavra aqui no grego, amor, é primeiro amor. Essa palavra primeiro, na verdade, desculpe, não amor. A palavra primeiro aí vem de primeiro, ou seja, obras. Primeiras obras. E esse primeiro quer dizer o início das primeiras obras. Qual é o início das primeiras obras? A comunhão, o partir do pão e a doutrina dos apóstolos. Então o que eles abandonaram? Quando eles abandonaram o primeiro amor, ou as primeiras obras, ou o melhor da obra, vem do grego prótons. Eles abandonaram a comunhão, eles deixaram o partir do pão e abandonaram a doutrina dos apóstolos. Então Jesus diz: arrependa-te, porque senão eu virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Observe, não é Cristo que está saindo, é a igreja que está sendo removida da centralidade de Cristo. Então guarde isso, Cristo não sai da igreja, é a igreja que sai da centralidade de Cristo, ok? É a igreja que sai da centralidade de Cristo. Cristo não sai da igreja, a igreja é que sai da centralidade de Cristo. Então nós vamos falar claramente e abertamente de todas as igrejas hoje que perderam essa centralidade, que saíram dessa centralidade, ok? Então, isso é uma das coisas que nós vamos falar sobre a igreja do século XXI. Também, essas 7 igrejas, de Éfeso a Laodiceia, essas 7 igrejas simbolizam 7 períodos da vida da igreja. 7 períodos, ok? Da vida da igreja. Então, nós estamos vivendo em que período? Nós estamos vivendo a transição da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia, ok? Nós estamos vivendo a transição da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia. Essa transição. A igreja de Filadélfia é a igreja da restauração, onde tudo foi restaurado. É tudo que nós estamos vivendo e que nós vivemos nesses últimos anos. Uma restauração por parte de Deus, por parte do Senhor, da sua igreja. Mas a igreja de Laodiceia, a igreja para a qual nós estamos transicionando, é uma igreja de degradação. Então, a igreja de Laodiceia é uma igreja de degradação. Então, uma é a igreja de restauração e a outra é a igreja de degradação. Então, eu não tenho expectativa de que a igreja vá sair ou fugir disso que está previsto nos textos do Apocalipse. A próxima igreja, Laodiceia, ou seja, o próximo período da vida da igreja, vai ser um período de muita degradação, ok? Se nós entendermos isso, nós vamos parar de ficar desesperados, também vamos parar de culpar uma pessoa ou duas por tudo que está acontecendo, porque as coisas precisam acontecer, mas também está escrito ai daquele porque vem um escândalo e muitas outras advertências, tá bom? Então são coisas assim. Outra coisa, sempre me perguntam muito, quem são os 144 mil que a Bíblia diz? A Bíblia fala sobre 144 mil. Então as pessoas perguntam o tempo todo, quem são esses 144 mil? Bom, primeiro, nós temos 2 grupos de 144 mil, ok? É sempre bom entender isso, nós temos 2 grupos. Esses 144 mil que todo mundo pergunta, porque todo mundo quer saber, na verdade são 2 grupos. Nós temos o primeiro grupo em Apocalipse no capítulo 7. Em Apocalipse no capítulo 7 nós temos o primeiro grupo. Apocalipse capítulo 7, verso 4, está escrito assim: e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Aí vai começar aqui no verso 5 a dizer o nome das tribos, ó. A tribo de Judá, tá vendo? 12 mil selados. Depois da tribo de Rúben, 12 mil selados. Olha isso. Rúben era o primogênito. Eu falei aqui na live sobre a diferença da bênção de Deus e da primogenitura. Eu creio que foi ontem.
Eu falei que Rubem perdeu a primogenitura, e é por isso que aqui em Apocalipse, no capítulo 7, verso 5, ao invés da contagem começar em Rubem, que é o primogênito de Jacó, ela começa em Judá, ok? Que é o quarto filho, né? Jacó teve seus primeiros filhos com Lia, e o primeiro foi Rubem, o segundo foi Simeão, o terceiro foi Levi, o quarto foi Judá, e a contagem aqui, ó, das tribos, a genealogia aqui da contagem das tribos, começa com Judá, e só depois vem Rubem, porque Rubem havia perdido a sua primogenitura, porque ele se deitou com Bila, concubina de seu pai, na cama de seu pai, ok? Então, é isso. Esse aqui é o primeiro grupo dos 144 mil. Nós temos outro grupo de 144 mil. Qual é esse outro grupo de 144 mil? O outro grupo de 144 mil está em Apocalipse, no capítulo 14. Observe que o primeiro grupo e o segundo grupo são totalmente distintos. Olha isso. Apocalipse capítulo 14, verso 1 diz o seguinte: Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que tinham nas suas testas, escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, como a voz do arpista, que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. Olha isso. E diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Observe isso. Esses são a igreja. Então o primeiro grupo são judeus, é Israel, ok? Tirados de Israel. E o segundo grupo são a igreja. Então, dois grupos de 144 mil. O primeiro grupo de 144 mil é Israel. O segundo grupo de 144 mil é a igreja. Outra coisa que me perguntam muito: esses 144 mil é um número literal? Não, não é um número literal. É um número ilustrativo, alegórico. O que esse número representa? Ele é um número representativo. O que ele representa? Ele representa completude. Então, ele é 12 vezes 12. Se você observar em Apocalipse do capítulo 7, ok? De Judá, haviam 12 mil. Então, vai falar assim das 12 tribos. Então, 12 vezes 12, 144 vezes 1000, 144 mil. Fala da completude, fala desse poder de Deus também de multiplicar. Deus não vai diminuir, Deus não vai dividir, Deus só multiplica e soma, ok? Deus só soma e multiplica. Então, é um número simbólico, é um número alegórico. 12 vezes 12 vezes 1000, dando então um total de 144 mil, mostrando então completude, né? Mostrando então que está tudo completo, que está tudo inteiro. Então está aqui. Sempre me perguntam isso. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito, nós vamos estudar de uma maneira profunda nessas semanas, né? Nesses 22 dias do desafio Fim dos Tempos de Apocalipse. É sobre o arrebatamento e o rapto. A maioria das pessoas acreditam apenas que nós vamos ser arrebatados. E alguns ficam perguntando a si mesmos se isso vai acontecer antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação. E a maioria das pessoas que ficam se perguntando sequer sabem que antes de haver um arrebatamento haverá um rapto. Porque o que é o rapto? O rapto também é um arrebatamento. Mas por que é chamado assim de rapto? Pela forma repentina, abrupta, inesperada, que alguns crentes serão tirados da terra. Eles serão tirados de forma muito abrupta, muito rápida. Quem são esses crentes? Eles são os vencedores. Eles são o filho varão daquela mulher de Apocalipse 12 que se veste de sol. Em Apocalipse 12 fala de uma mulher que se veste de sol, que tem a lua debaixo dos seus pés. E diz que essa mulher dá à luz a um filho varão.
E depois diz que o filho varão, ok? É arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem são esses? Esses são os vencedores, aqueles que venceram, os que foram fiéis e venceram. Como está lá nas cartas das 7 igrejas, se vencer, se vencer, se vencer, então os que vencerem vão ser arrebatados para Deus e para o seu trono. Precisamos observar para onde eles vão ser arrebatados. Eles não estão sendo arrebatados para as nuvens, eles estão sendo arrebatados para o trono de Deus. É diferente. O arrebatamento dos santos em geral vai acontecer para as nuvens e ao encontro do Senhor nos ares. Mas o arrebatamento dos vencedores será repentinamente, abruptamente, será um rapto. Por quê? Porque o Senhor disse: eis que venho como ladrão, a hora que ninguém espera. Ninguém espera o ladrão vem de repente. Então, assim como se tira, como o ladrão furta algo de uma casa, como o ladrão furta algo de alguém, sem que essa pessoa perceba, assim os vencedores serão tirados da terra. De forma abrupta, de forma rápida, num rapto em que ninguém vai perceber. Quando as pessoas se derem conta, eles já não estarão mais, ok? Porque ele vem como um ladrão, diferente da sua vinda, porque na sua vinda ele vai vir sobre as nuvens com poder e grande glória. E olha o que diz o texto: todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a volta de Cristo não vai ser oculta, a volta de Cristo vai ser visível, ok? Nas nuvens, vai ser visível. Mas o rapto dos vencedores, essa volta oculta de Cristo, vai ser como um ladrão. Preste atenção, ele não é um ladrão, mas ele vai voltar como se fora um ladrão, ok? Como se fora um ladrão. Deixa eu só pegar algo aqui para você. Ele vai voltar como se fora um ladrão. Ele não é um ladrão, mas vai voltar como se for um ladrão, e ele vai raptar todo mundo, ok? Ele vai raptar todo mundo. Quem são esses todo mundo? Os que são fiéis, os vencedores, o filho varão. Apocalipse capítulo 12, só para você entender. Verso 1. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça. Ela estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão, vermelho, escarlata. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Verso 4, a sua cauda, a cauda do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, tragasse-lhe o filho. E deu à luz a um filho homem, e deu à luz a um filho varão, ok? Deu à luz a um filho homem, deu à luz a um filho varão. Olha isso. Que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então é muito importante isso. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem são esses que vão reger as nações com vara de ferro? Quem é esse filho varão que é arrebatado para Deus e para o seu trono? Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como um vaso de oleiro, como também eu recebi do meu Pai. Dar-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Então, quem são esses que vão reger com vara de ferro? Olha isso, verso 27. E com vara de ferro as regerás. Verso 26. Ao que vencer, eu darei poder sobre as nações, para regê-las com vara de ferro. Apocalipse capítulo 12, verso 5. E deu à luz a um filho homem, que regerá as nações com vara de ferro. Então, entenda isso. Entenda isso. Essa mulher, num plano de interpretação, essa mulher pode ser Israel, essa mulher pode ser a igreja, essa mulher pode ser Maria, a mamãe de Jesus, e essa mulher também pode falar da completude da igreja, ok? Então, nesse caso aqui, nós estamos vendo essa mulher como sendo a igreja, e a igreja dá à luz a um filho homem. Do que isso fala? Isso fala de uma parte mais forte da igreja e de uma parte mais frágil. O apóstolo Pedro vai dizer que o homem deve se relacionar com a sua mulher, dando-lhe a honra, entendendo que ela é um vaso mais frágil. Então a figura da mulher é uma figura de um vaso mais frágil. O homem é mais forte. Então essa é a ideia, que na igreja existem pessoas que são mais frágeis, que são mais fracas, e que apesar de serem salvos e serem igreja, eles são mais frágeis. E também temos a figura do homem. Dentro da igreja existem pessoas que são salvas e são mais fortes. O que significa que elas conseguem vencer diante das tribulações, das perseguições, das aflições, das lutas, das provações, ok? E não são derrotadas para uma vida de pecado ou de infidelidade para com Deus. E esses são o filho varão, que serão arrebatados para Deus e para o seu trono. Se a gente voltar para Apocalipse 14, isso aqui, irmão, eu estou só mostrando para vocês, pessoal, o que nós vamos falar nesses dias. Algumas coisas assim que as pessoas têm me perguntado muito, e que eu quero e faço questão de responder durante esses 22 dias do desafio Fim dos Tempos. Eu faço questão de responder todas essas perguntas, ok? Então preste atenção nesse detalhe. Em Apocalipse no capítulo 14, no verso 4, nós vamos ver que esses vencedores, ou esse filho varão, esses que vão ser raptados antes dos demais crentes, vão ser raptados para Deus e para o seu trono, não para as nuvens. Eles também são as primícias da colheita de Deus. Lembrando que toda colheita tem uma primícia, ok? E quem são esses? Esses são as primícias da colheita de Deus. Apocalipse 14, 4 diz o seguinte: estes são os que não se contaminaram com mulheres. Vamos falar disso também. Porque são virgens, ou seja, todos são salvos. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Verso 5: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Diante do trono, ok? São aqueles que são arrebatados para o trono. Eles são as primícias da colheita de Deus. Então Deus tem uma grande lavoura, que Jesus já disse que os campos estão brancos, e que os ceifeiros é que são poucos. Mas Deus tem uma grande lavoura, e essa lavoura precisa entregar uma primícia. E esses são a primícia, ok? Eles são a primícia do Senhor. No verso 14 de Apocalipse 14, diz assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre essa nuvem o Filho do Homem. Veja, essa é a volta do Senhor. Ele está vindo sobre a nuvem. Já não é mais as pessoas que estão sendo levadas para o trono, é Ele que está vindo com a nuvem. E um assentado sobre essa nuvem, semelhante ao Filho do Homem. E ele tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado na nuvem. Quem é esse? O Senhor é Jesus, é a volta de Cristo, ok? Lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita, veja como Deus tem uma colheita, já a colheita da terra, falando das pessoas, está madura,
Ou seja, os vencedores são a primícia, os demais crentes, o restante dos crentes, são a colheita, ok? Lança, porque a colheita já está madura, então ele vai ceifar. Então observe, existem duas coisas, o rapto e o arrebatamento. Quando ocorrerá esse rapto? Antes da grande tribulação. Quando ocorrerá esse arrebatamento até as nuvens, né? Ao encontro do Senhor nos ares, ok? Ó, aquele que estava, verso 16, Apocalipse 14, 16, aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. Tá vendo? Então esses foram ao encontro do Senhor nos ares, para encontrar com ele nas nuvens, porque ele veio sobre as nuvens com poder e grande glória. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Então nós temos a primícia e nós temos a colheita. Os vencedores são a primícia da colheita. As primícias serão levadas antes da grande tribulação e a colheita será ceifada depois da grande tribulação. Como que nós sabemos disso? Porque do capítulo 14, verso 6 em diante, vai falar da tribulação, até o verso 14, que é a hora da colheita. Então, entre as primícias e a colheita, existe a grande tribulação, que vai do capítulo 14, verso 6 até o verso 13, ok? Então, aqui você já entende que existe um rapto antes da tribulação e um arrebatamento depois da tribulação, e é por isso que durante muitos anos a igreja vem discutindo sobre esse assunto. Antes da tribulação, depois da tribulação. Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Porque cada linha de estudo focava em um ponto desses. Mas é só para você entender tudo que nós vamos estudar nesse desafio. Serão 22 dias estudando os 22 livros do Apocalipse no Zoom. Então você que ainda não tem o Zoom, já baixe o Zoom gratuitamente no seu computador, no seu tablet ou no seu telefone celular, ok? Porque segunda-feira nós vamos mandar um link para todos os nossos alunos inscritos na Escola do Reino Club. Nós vamos mandar na segunda-feira um link, tá? Logo de manhã, 9 da manhã, vamos mandar esse link. Depois, às 4 da tarde, nós vamos mandar de novo. E 1 hora antes da aula, nós vamos mandar de novo, ok? E daí por diante, todos os dias, às 20 horas, até completarem os 22 dias, nós vamos estudar Apocalipse, os 22 capítulos. Quero mostrar uma coisa também para vocês. Chegaram aqui, ó, os nossos livros, meu último livro, lançamento aqui, Deus e Você de A a Z, já está aqui, ó, Deus e Você de A a Z. Então, também tem um link na bio para você adquirir aí o livro, ok? E nós já estamos fazendo a dedicatória à mão, porque eu disse que todo mundo que comprasse essa semana e a semana que vem receberia em casa com uma dedicatória feita à mão, tá? E aqui nesse livro, Deus e Você de A a Z, por que chama Deus e Você de A a Z? Porque eu peguei todas as letras do nosso alfabeto e para cada letra um princípio, e eu coloquei aqui 23 princípios essenciais para que você tenha uma vida espiritual vitoriosa. Então, falei de vários princípios. Então, deixa eu só te mostrar aqui. Tem aqui vários princípios. Ó, vários princípios. Ó, adoração, Bíblia, dízimo, assunto polêmico, quase ninguém quer falar. Jejum, foi muito falado o jejum nessas últimas semanas, porque o presidente Jair Bolsonaro, nosso presidente, declarou um jejum nacional. Então o jejum despertou aí muita curiosidade, muita gente, e foi um assunto muito falado nesses últimos dias, ok? Muito falado mesmo. E eu separei aqui também, para você ver, uma parte aqui dos endossos, ó. Tem aqui vários endossos, tá vendo? De várias pessoas conhecidas, né? De amigos, de pessoas para quem eu enviei esse livro antes. Eles leram o livro e eles escreveram uma recomendação, um endosso do livro,
Tem aqui o Rodrigo Aldeia, que é pastor, escritor, líder do Ministério de Intercessão da Igreja Bola de Neve, que é o Digão, né, do Bola de Curitiba, de Curitiba não, de Floripa, perdão, Curitiba é o Bigard, lá de Floripa. Ele escreveu aqui, ó, este livro é uma ferramenta para o novo ciclo que a igreja está vivendo. Então, essa aqui é um pouquinho do endosso do Digão. Doutora Verbênia Souza, PhD em Psicologia Clínica de Orlando, na Flórida, também é reitora de uma universidade na Flórida, é apóstola lá de uma igreja na Flórida. Ela escreveu o seguinte, um livro delicioso, que pode ser lido como um glossário do pensamento bíblico. Claro, porque nós temos vários princípios bíblicos aqui sendo explicados. Arão Xavier, também aqui endossou, ele é autor best-seller, 13 livros escritos, psicanalista, especialista financeiro, palestrante, empresário, teólogo e pastor de uma igreja também. Ele disse o seguinte, prepare-se para uma viagem pela Bíblia com esse incrível homem de Deus. Ele entendeu que o livro aí foi para ele como viajar na Bíblia. Cristiano Miranda, engenheiro civil, teólogo, vice-presidente do Ministério Sonhos de Deus. O apóstolo Cristiano escreveu o seguinte, neste livro você encontrará uma vida que pode ser compartilhada em cada texto. Então, está aqui um pouquinho dos endossos. Quem fez o prefácio do livro aqui para mim, eu enviei lá, ele leu e fez o prefácio para mim, que por sinal ficou incrível, o prefácio ficou incrível, ok? Foi o Matheus Soares, autor daquela enciclopédia bíblica de A a Z, dos personagens bíblicos, a enciclopédia dos personagens bíblicos de A a Z. Então o Matheus é pastor, escritor, mestre em teologia, pelo Bethel Bible College, em Deerfield Beach, nos Estados Unidos, e autor da enciclopédia da vida dos personagens bíblicos, vai de A a Z. Ele pegou todos os personagens bíblicos também de A a Z, e eu coloquei. E aqui, nas costas do livro, aqui, nós temos um endosso aqui também do Bispo Abner Ferreira, que é da Catedral de Madureira, no Rio de Janeiro. O Bispo Abner Ferreira também colocou aqui o seu endosso, e ele diz, uma obra clara, objetiva, didática e fundamentada na Palavra de Deus, que é o mais importante, Bispo Abner Ferreira. Também aqui está nossa editora, Maquinaria, ok? Nós abrimos as vendas ontem, 5 horas da tarde. Irmão, já explodiu aí de venda, já estão centenas de livros vendidos, e eu disse que quem comprar essa semana, e quem comprar durante a semana que vem toda, ok? Aí, ó, vai receber com uma dedicatória feita à mão. Então é isso aí. Espero por vocês amanhã. Amanhã não, segunda-feira. Opa, hoje ainda é sexta, pastor. Espero por vocês segunda-feira, 20 horas, no nosso Desafio Fim dos Tempos. Vai ser pelo Zoom, ok? Se você ainda não faz parte da Escola do Reino Club e quer participar do Desafio Fim dos Tempos, você pode vir no link aí na minha bio. Você vai clicar no link na bio, ok? E você vai poder se inscrever na Escola do Reino Club e participar conosco. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. O Thiago estava me falando o seguinte. Detalhe. Se você não tem o aplicativo Zoom no seu celular ou no seu computador, não deixe para fazer isso em cima da hora, viu? Você que é aluno da Escola do Reino Club. Já baixa o aplicativo, deixe ele, faça seu login, deixe ele pronto. Porque quando ele mandar o link, você só vai clicar no link e já vai direto para a aula, vai direto para a sala de aula. E lá vai ter o Thiago Lobo lá moderando a nossa aula, vai ser incrível. Hoje, às 22 horas, nós temos a aula aí com os alunos dos Códigos do Reino. Nós estamos na primeira turma dos Códigos do Reino. Pensa em umas aulas que elas têm sido incríveis, incríveis. Nós estamos estudando todos os Códigos do Reino. Então, muito top. Um beijo a todos. Que Deus te abençoe. Fique na paz.